Oi, pessoal. Nós estamos começando o Agrocast BR. E é com muito prazer que hoje eu começo a dizer para vocês o que é o nosso programa. A gente tem um programa que é um podcast de agronegócio. Nós vamos falar sobre eh, tecnologias, nós vamos falar sobre os cuidados, tudo que está no universo, tudo que cerca o nosso produtor rural. Falar de produto, falar de serviço, tecnologia, enfim. A proposta do nosso programa é trazer informação ao agronegócios e também, de certa forma, trazendo parceiros aqui para oferecer opções de negócios entre o pessoal, tanto público, tanto o produtor, quanto as empresas que servem ao agro. No programa de hoje, a gente tem aqui um casal que trabalha diretamente ligado com o agronegócio, tem uma história junto do agronegócio, que é o pessoal da Viver Ambiental, aqui na figura da doutora Lorena, Toninato de Moraes, né? E o doutor Diogo, né? Teixeira de Moraes aqui, que são advogados especialistas e que tem essa empresa que, além de consultoria, também é uma assessoria. Gente, obrigado por estarem participando conosco. A gente sabe da dificuldade aí, do tempo que vocês têm aí, é um tempo que é muito ocupado, né? Vocês fazem aí palestras, né? Dando uns spoilers aí já para o pessoal. Vocês também, além de fazer esse trabalho, né, no direito ambiental, vocês também procuram fazer um trabalho de educação que é muito bacana. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, né? Como é que acho que vocês chegaram no direito e depois aí no direito ambiental, né? Boa tarde, gente. Boa tarde, Boa tarde, Fabrício. Fabrício. É uma honra poder estar aqui, né? E tá colocando um pouquinho do nosso trabalho, de como aconteceu, de como a gente iniciou nessa área ambiental. E, na verdade, desde que eu me conheço por gente, eu estou na área ambiental devido ao meu pai. Então, meu pai foi educador ambiental, trabalhou muitos anos, né, no IAP, hoje é atual IAT. E então ele sempre trabalhou muito com a educação ambiental. Então eu sempre estive presente em fiscalizações, em palestras de educação ambiental. Então a educação ambiental sempre esteve muito presente na minha casa. E eu acredito muito na educação ambiental porque eu vejo que ela forma cidadãos, pessoas mais comprometidas e mais responsáveis com o meio ambiente. E é isso que a gente tenta passar para as nossas filhas também, trazendo isso dentro de casa e não somente nas escolas. A gente sabe que eles têm isso, mas a gente cultiva muito a questão da educação ambiental. Então, A iniciei gente, assim. durante muito tempo, questão ambiental não era um assunto da moda, né? Mas já faz uns 30, 40 anos que é o assunto da moda, né? E o mundo vai andando, né? Tecnologia, a gente vai avançando e parece que regredindo, né? Eu queria te falar um pouco mais das histórias de vocês. Vocês falaram da questão dos filhos, dos valores que estão passando, essa questão do teu pai. E você, Diogo, como é que você foi parar no direito? Você acabou não falando como é que você foi parar no direito, né? Eu acabei indo para o direito, né, estudar o direito, e eu sempre me identifiquei com a parte ambiental. Então, eu me especializei no direito ambiental. Né? Então, foi assim que. Então, desde o início da faculdade, eu já voltava já mais para essa área. E já trabalhava também com o meio ambiente, na área de licenciamentos ambientais, indústrias, pós de combustíveis, iniciando também no agro, na área rural, né? E eu e o Diogo acabamos se trombando nesse caminho, e foi onde eu fiz o convite para ele, que ele também já era advogado, né? E eu sentia essa necessidade de ter uma especialidade dentro da empresa jurídica ambiental, né? E não somente a parte administrativa, a prestação de serviços ali de licenciamentos e regularizações, mas ter mais um enfoque em autuações ambientais, em multas ambientais, um trabalho preventivo ambiental, né? E assim nós iniciamos nossa caminhada juntos. Eu vim por incentivo de meu pai e minha mãe. Na verdade, eles tinham um sonho, né? Principalmente meu pai, de ter um filho advogado. Meu irmão é engenheiro eletricista. E fiz OAB, tenho 15 anos já de formado. E concomitante a OAB também, porque eu fiz
A prova da OAB na época ainda podia fazer sem estar formado, então consegui passar na minha primeira prova. E desenvolvi, né, na cidade de Londrina, me formei lá e vim para cá em 2016, para Maringá. E iniciei a advocacia no ramo ambiental em razão da Lorena. Então ela me influenciou. E isso é uma coisa interessante. Lorena, você é daqui, né? A tua família era daqui, né? Eu era de Umuarama. De Umuarama, da região nossa Isso, aqui, né? exato. Tem essa questão da paixão, né, que veio do campo lá do teu pai, na IAP, Exato. e juntou com o direito. Aí você conseguiu arrastar esse rapaz aqui, que veio lá de Londrina. E como é que foi esse processo, assim? A gente começou a namorar, né? Então era aquele namoro à distância. Vocês conheceram na faculdade? Não, o pai dela, meu sogro já deu aula para mim. Meu Lá pai, em Umuarama, porque eu também sou natural de Umuarama. Ah, tá. Então, Aí eu me formei em Londrina. Me formei em Londrina, no meio do processo a gente se encontrou. E aí eu vim para Maringá, porque para ficar no meio do caminho. Umuarama eu não voltava, Londrina também não dava para ela, porque ela tinha unidade aqui em Maringá. Falei, então eu vou para Maringá e a gente constrói a relação e a vida aí. Então, daqui que a gente iniciou. Sempre continuei com a minha atuação na advocacia, enfim, outras áreas, né? Sim, sim. Mas aí eu comecei a absorver bastante coisa ambiental vindo dessa parte contenciosa, não apenas judicial, né? Contenciosa é essas multas ambientais, os autos de infração, os embargos, e também influenciado pelo meu sogro, né? O João Antoninato, que teve 40 anos de órgão ambiental, né? Começou lá em Umuarama também, foi chefe da regional de Umuarama, trabalhou até acho que 4 ou 5 anos atrás, se aposentou e hoje é consultor ambiental. Então hoje eu trabalho junto com ele também nessa parte de consultoria, enfim, desenvolvendo não apenas Paraná, mas Brasil afora. E com a Lorena, na Viveiro Ambiental, a gente desenvolve esse trabalho também de defesas ambientais, parte criminal também voltado a crimes ambientais, que a gente vai falar bastante aqui. É importante o pessoal ter esse acesso, né, que machuca, tá machucando muito. E como você bem disse, não é apenas uma moda. Não, um bate-papo que a gente teve antes até de a gente fechar a entrevista, né, tem umas coisas que eles me falaram aqui que eu tenho certeza que muito produtor, muita gente ligada ao agro não tem essa informação. Ou se tem, não tenha, de repente, a dimensão. Eu fiquei abismado, né? Eu cobri o agro durante 11 anos e estou retornando depois aí de quase 10 também, num hiato aí. E eu consigo ver o caminho natural que a gente via das tecnologias, né? Mas os problemas que a gente tinha 10 anos atrás, eles aumentaram. Sim. Né? Então é interessante, eu gosto de a gente colocar aqui na entrevista um pouco de vocês, né? Entender que é gente aqui da região que tem paixão pela terra, né? Por trabalhar com isso. Porque é uma área muito específica que vocês fazem. Eu sei que vocês trabalham em outras áreas também, mas assim, a Viveiro Ambiental hoje ela é uma empresa que ela é voltada, assim, digamos assim, 90%, podemos colocar assim, para essa questão. E isso é um caminho que a gente, por mais que a gente fomente informação, falta. Então, eu acredito que vocês devem buscar muito isso. E, assim, como é que foi a dor, assim, a lacuna, né? A paixão eu entendi, né? Tanto pela advogada, quanto pela causa em si, né? Sim. Pelo segmento que vocês acabaram se especializando. Mas qual foi a dor que vocês encontraram assim para abrir isso? Até a gente tentar entender o que é assessoria, né? E o que é consultoria. Não fica muito claro, né? Para o nosso produtor entender e para os parceiros também das empresas que são ligados aí, que pode estar indicando o trabalho de vocês ou até mesmo contratando. Né? Na verdade, a dor veio da desinformação dos clientes que a gente visitava e visita. Esse trabalho de consultoria, especificadamente, é um trabalho preventivo, né? E é difícil você implantar uma consciência ambiental. Porque, geralmente, o empresário, de modo geral, seja urbano ou produtor, assim como nós, a gente não vai gastar se não tem a necessidade, entre aspas. E a necessidade, ela vem, geralmente, acompanhada de uma exigência. Então, o que a gente se depara muito mas ninguém me pediu isso. Nenhum fiscal me pediu. Às vezes, isso muda
por conta de região, de país e do nosso estado aqui do Paraná. Então, às vezes você tem uma regional do Instituto Água e Terra que é mais atuante, né, na região, e aí a exigência vem num grau muito maior do que, por exemplo, outra cidade aqui do nosso estado, né? E aí é muito mais fácil chegar para conversar. Mas geralmente é porque a pessoa já tem a dor. E a dor, às vezes, ela vem ou decorrente de uma multa ambiental, que a gente chama de auto de infração ambiental, né? Ou de um embargo, que geralmente é decorrência, a multa é decorrência do embargo, né? É uma consequência. É uma consequência. Mas aí nós estamos falando de um caso que já se tem o celeuma, já tem o problema. O problema já está instalado. E aí, claro, nós vamos remediar aquela dor. Então, hoje a Viveiro Ambiental conta com mais de 30 tipos de serviços na área ambiental. Não apenas no agro, para o produtor rural, né? Que é o objetivo da nossa conversa aqui hoje, e que é de forma bem específica o que eu mais atuo, mas também para o empresário urbano. Sim. A gente vai. Eu vi que vocês aí têm também. Tudo que é empresa, né, voltado, que tem esse Indústria, risco né? de poluente, vamos colocar assim, né? Exatamente. Cabe, né, entrar isso. A gente vê um pouco assim, Fabrício, que é cultural iniciar as atividades, tomar certas decisões, até no rural, em questão, né, da parte de reserva legal, enfim, para depois entender se realmente aquele ato era possível fazer ou não. E isso não só no agro, como em indústrias, em qualquer outras atividades comerciais e serviços. Então, primeiro a gente faz, aí depois a gente vai procurar se realmente o que é a lei está certo. É cultural isso. Isso é um ponto que é interessante. Falar um pouco sobre isso. Será que é uma coisa cultural do produtor em si? Né? Porque a gente entende que a cada 20, 30, 40 anos, a gente está num momento de renovação. Né? Até um tópico que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a questão da sucessão familiar. Né? Sim. E que é natural, né? Ciclos em ciclos, né? A gente vê que é uma questão. Né? O produtor, se a gente pegar agora, são 2024, mas o produtor que está fazendo a transição é o produtor que está aí desde os anos 70. Sim. Né? Às vezes desde os anos 60. Na nossa região aqui, a gente teve uns ciclos, né, das culturas, né? O ciclo do café, que a gente foi aí até 77, as famosas geadas, a quebra. As cooperativas locais, as cooperativas da nossa região aqui, elas tiveram um grave problema, porque todo mundo, né, vivia do café. Maringá, Londrina, né? Sim. Maringá, Londrina Sim. é o café. É. Né? A gente tem essa cultura, tem essa história. E ao longo dos anos 70, depois, final dos anos 70, 80, a gente pode ver que a gente teve um crescimento das chamadas culturas brancas. A soja, milho, enfim. Teve que haver uma diversificação até para garantir o sustento das cooperativas e dos produtores. Né? Inclusive, a função das cooperativas, né, começaram a ter um boom para eles poderem escoar a produção e tal. Mas, então a gente percebe que o produtor ele passou por avanços, né? Mas, muitas vezes, o produtor um pouco mais antigo, ele não teve esse grau de informação. Que eu vejo muito ele ter formado filho, sucessor, né? Tanto na questão do campo, na prática do Sim. campo, mas trazendo conhecimento por meio do estudo, de cursos, né? As próprias cooperativas promovem muitos eventos nesse sentido, né? Mas por que vocês acham que essa questão cultural ela é do produtor? Né? O cara, por exemplo, mexia numa propriedade lá conforme ele queria. Preciso contar para ninguém que eu vou mexer Sim. na propriedade, né? Terra é minha, terra do meu avô, terra do meu pai e tal. Por que eu tenho... Sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim. E a gente sabe que hoje em dia o pessoal da região já está. Né? Então a ideia aqui é reforçar isso para o pessoal que já tem um discernimento, um conhecimento nesse sentido, para aquele ainda que não detém isso, porque às vezes a prática não tem, não quero ter uma linguagem jurídica, mas não é o dolo, vamos dizer assim. Né? Sim. Eu não sei se pode falar isso. Eu não sei se refresca muito na hora da lei ser aplicada, mas assim, o cara não tinha intenção disso, às vezes não tinha informação. Conhecimento. Não né? tinha o conhecimento. Né? Vocês acham que isso ocorre? Essa questão além de cultural, é uma questão assim, de repetição de processo? Tipo, era feito assim, vamos fazendo assim. Com certeza, principalmente no agro, né? Que muitas vezes a pessoa que toca hoje,
a fazenda, o sítio, que é o produtor rural, ele veio de uma herança de conhecimento. Então você imagina só, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a nossa legislação era totalmente diferente. E você imagina o tanto de lei que não mudou e que não teve alterações normativas daquele vô ou tataravô nosso para até agora. E elas vão mudando com uma certa frequência, vamos colocar assim. Não é um negócio tão demorado. Né? É difícil entender também a lei ambiental. A gente tem uma insegurança, né, Fabrício? Não apenas na questão de compreensão, mas esse semestre, agora esse último semestre, os tribunais superiores aqui do Brasil, STF e STJ, ainda estavam discutindo a legalidade de determinados dispositivos do Código Florestal de 2012, que é o nosso atual código. Então, você veja só, de 2012 até o ano que nós estamos, 2024, a gente estava discutindo em tribunais se aquele dispositivo de lei era aplicável ou não. Vou te dar um exemplo aqui, a questão da compensação de reserva legal. É um tema extremamente importante. Né? Então, além de ser cultural, na minha concepção, e é o motivo pelo qual a gente busca fazer as palestras e eventos, não apenas em grandes cidades, mas principalmente nas cidades menores, é levar informação, é levar o conhecimento. Porque, de fato, alguns produtores não conhecem da norma. Ou sabe, mas ouviu uma explicação errada, ou ouviu uma explicação que não mais se aplica, porque, veja só, como é que o produtor ele vai saber ou ele vai conseguir interpretar se o próprio tribunal, seja paranaense, seja aqui do nosso país, eles mudam. O entendimento jurisprudencial mudou. É diferente você falar isso para alguém que não é do dia a dia, do direito. É mesmo, mas regionalmente a interpretação pode ser então, diferente. O tribunal dá uma interpretação. E, poxa, faz parte do nosso, direito. Né? Então, levar o conhecimento é base para que a sociedade evolua. Já que você tocou no assunto de reserva legal, eu durante muito tempo eu cobri eventos aí que incentivavam os produtores aqui, até da região de vocês, lá de Umarama, né? Eu conheço bem a região de vocês, trabalhei muito ali, né? Começa o Arenito ali, né? Sim, exatamente. Até a gente tem uma cena aqui no Paraná, ali de boi, né? que eu na época até me surpreendi, né? Até um pouco, né, rivalizando com os grãos, que é uma realidade, né? Não só aqui, em Mato Grosso, o grão tem uma produção muito grande, né? E eu acho interessante que ali tinha o projeto de integração lavoura, pecuária e floresta, que era algo que me chamava muita atenção nas reportagens que eu fazia na época. Que, primeiro, tinha um impacto. Eu queria que você me explicasse isso, né? Na questão da reserva legal, né? O que eu me lembro tinha um impacto em relação... O cara como se ele estivesse fatiando a propriedade, né? Uma parte eu vou fazer grão, outra parte agora eu vou ter a pecuária. Entre os espaços, né, na legislação, eu posso ter eucalipto, pino, via muito também seringueira, né? Sim. Que são aí culturas que em 7 anos você já, para agronegócio, 7 anos não é nada, vamos dizer assim, né? Para você já ter ganho e tal. E tinha a questão de que eles ganhavam benefícios, a questão da reserva legal, né? Estarem conservando ali. Então já é um trabalho nesse sentido de eles estarem assim, utilizando outras formas de explorar a mesma propriedade, com novas formas de recurso, e ao mesmo tempo obedecer. Qual seria o paralelo disso? Onde que entra a reserva legal disso? Então, a norma atual, que é o Código Florestal de 2012, como regra geral, ele prevê para a nossa região, tá? 20% de área de reserva legal. Então, isso é uma regra, tá? Para o Amazonas é 80%, para o Cerrado é outro percentual, enfim. Então, isso muda de acordo com a região. Mas aqui do nosso estado é 20%, certo? O problema é que não apenas a área de reserva legal
mas a área de preservação permanente, que é aquela mata ciliar, que é aquilo que é beira de rio, vamos colocar aqui, que é aquela área de beira de rio que a gente chama de área de preservação permanente, que não tem nada a ver com reserva legal, tá? A reserva, ela é 20% sobre o tamanho da propriedade como regra. O Código Florestal de 2012, ele trouxe essa regra e também trouxe uma exceção. Porque como é que faz para aqueles imóveis que não tinha 20% de área de reserva legal? Então ele trouxe uma regra de transição. Uma possibilidade de regularizar. Exato, né? Que a gente chama de áreas rurais consolidadas. Então, existem algumas regras dentro do Código Florestal em que você pode suprir esse mínimo de reserva legal que o produtor rural deveria ter, ou teria que ter, que é o que a gente chama de compensação ambiental. Então, se eu não tenho 20, qual é o tamanho da área que você tem? Eu tenho 15. Eu tenho 10%. Então, o código para essas áreas rurais, ele falava, olha, então vamos fazer o seguinte, já que você não tem, você pode compensar essa área em outra área. Porque você já está explorando esse local. Porque não é todo mundo que consegue ter um espaço para aproveitar Exato. E conseguir fazer essa... Mas isso, para essas áreas em exceção, elas teriam que estar abertas, ou seja, não ter esse mínimo de reserva legal, até 22 de julho de 2008. É um marco temporal. É um marco temporal que o Código Florestal trouxe. Então, para as áreas que não tinham esse percentual mínimo de área de reserva legal ou de preservação permanente, tem algumas exceções que você poderia fazer. Então, você pode, segundo o Código Florestal de 2012, compensar isso em outra propriedade, que é o que a gente chama de compensação. Ocorre que, desde a entrada em vigor do Código Florestal, debatia-se se isso era legal ou não, esses dispositivos do Código Florestal. Aí você imagina o tanto de autuação ambiental que eventualmente teve ou não, o tanto de embargo sobre propriedades que teve ou não, e o celeuma, que são as discussões jurídicas a respeito disso. E esse semestre, o STF, o STJ, ele trouxe um entendimento pacificando a interpretação a respeito disso, que é legal o dispositivo e ele pode compensar. Tem várias regras aqui, mas estou colocando num contexto geral aqui, para não ficar muito pesado a conversa e não virar o juridiquês. Né? Mas ele pode fazer essa compensação. Quer dizer, o produtor que está assistindo, se tiver algum problema nesse sentido, né, ele pode fazer essa compensação na mesma propriedade ou uma outra propriedade? Aí é que também? tá. Qual é o dispositivo que estava sendo questionado, tá? Quer dizer, eu posso ter um que eu exploro totalmente e outro que é uma outra área até que eu não explore. Exato. Questionava-se se essa compensação deveria ser no mesmo bioma. Isso. Ou deveria ser numa mesma área e localidade que teria identidade ideológica. Identidade ecológica, desculpa. Tá. Ou seja, só que aí você imagina, se não tem mais a vegetação naquela época, desde aquela época, como é que você vai encontrar exatamente uma identidade ecológica de uma vegetação hoje? Até porque o conceito de reflorestamento, né, não é a mesma árvore. E sabe qual que é o pior? Espécie, E você sabe o que é o pior dessa história, Fabrício? É que qual é o conceito de identidade ecológica? Nós não temos na definição. Não temos. Existe, talvez, entendimentos doutrinários sobre, mas dispositivo em lei não tem. E aí, essas matérias, elas são devolvidas para tribunal fazer o quê? A interpretação. Então, o que pacificou não prevalece a identidade ecológica, mas sim o bioma. Então, bioma Mata Atlântica, enfim, bioma amazônico, bioma de Cerrado. Se for semelhante, vamos colocar. Exato. Assim. Então, é esse o entendimento. Outra área, né? Exato. Não sendo na mesma Sim. área. As áreas de preservação permanente também têm uma regra de transição, que são aquelas áreas que não têm um mínimo de preservação permanente dessa vegetação, nessas áreas. Então, só reprisando, beira de rio, em volta de nascente, de olho d'água, ficou-se como área consolidada. Então, falou, então tudo bem, então você fica com isso aí, mas em tese você precisa recuperar o mínimo, então. Vamos chegar, entre aspas, num meio termo.
né? Então, essas áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente, por exemplo, a recomposição varia de acordo com os módulos fiscais, que é o tamanho da propriedade. Tem uma questão da tecnologia, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Vocês me falaram, eu fiquei assim, Assustado. assustado, que a gente consegue ter um histórico, né? Hoje, por esses órgãos que vocês estão falando, fiscalizadores, nessas agências, enfim, esses órgãos regulatórios, fiscalizadores, enfim, e que a gente consegue observar há tantos anos atrás como era a área e como está hoje e aplicar uma punição, uma multa, um auto de infração, enfim. Explica isso um pouco assim para o produtor, assim, que eu acho que a gente chegou nesse ponto de falar sobre isso. Geralmente é aí onde entra um trabalho em conjunto da Viver, o jurídico e o trabalho técnico. Porque chega na Viver realmente o auto de infração e toda a situação ali, né? Porque o produtor não sabe. Não sabe. Ele só sabe a hora que a coisa esquenta, né? Exatamente. Eu recebi uma notificação por desmatamento, né? Então ele traz lá o auto de infração. A Viver, ela entra com um trabalho como? Fazendo o levantamento da área. Então a gente faz o acesso na propriedade com um drone, faz o levantamento, tenta identificar todas as áreas, o que é área de APP, se tem reserva, se tem nascente, né? E junto com esse trabalho técnico, a gente também faz o quê? O levantamento do CAR da propriedade, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público obrigatório da propriedade, né? E aí é onde entra o trabalho jurídico ambiental do Dr. Diogo. Então a gente fala que é um trabalho técnico da Viver e jurídico do escritório dele, né? Então quando chega esse auto de infração, fala, ó, Diogo, a parte técnica nossa está aqui, agora é contigo, você vai brigar. Problema, né? Porque é ruim isso, né? Por isso que era legal falar que vocês estavam falando no início da consultoria, né? O preventivo. O preventivo. Mas a gente entende que geralmente a pessoa ela nem sabe, às vezes não foi ela. A gente está em processos aí de sucessão familiar, não foi nem ela, nem o que estava antes, é o outro, né? E como é que funciona essa questão da tecnologia, o que descobre, é satélite, como é que é isso? Então vamos lá. As autuações ambientais, vamos falar do Paraná aqui. Vamos. Tá? Vamos concentrar aqui. Apesar de que IBAMA também faz isso, que é o órgão ambiental federal. Tá? O Instituto Água e Terra, ele passa, e isso é preciso ser reconhecido, né? Por uma defasagem humana de servidor, né? De agente público. Então não tem condição de fiscalizar todos os produtores rurais do estado. É humanamente impossível hoje. Exatamente. Né? Aliado a isso, inclusive por pressões de países do exterior, países exteriores, países vizinhos, enfim, e principalmente, acredito eu, Europa, o Brasil vem sendo pressionado para tomar medidas para frear a produção agrícola. Pô, nós somos uma ameaça mundial, porque nós produzimos muito. Sim, sim. Nós somos um povo muito bom na produção, além da terra em si, na evolução, né, que é o acesso à informação, não apenas de cooperativas agrícolas, mas desse meio rural que a gente respira, veio trazer muitos produtos, insumos agrícolas e conhecimento para o produtor. E isso, é claro, teve uma consequência ótima, aumento de produção. Safras, né, recordes, inclusive para pecuaristas. Então, isso melhora, né, o nosso status de produtor rural. E aliado a isso, tivemos sim, aí a gente precisa fazer a meia-culpa. Tá? Temos uma grande parcela de desmatamento ilegal. Podemos voltar lá na conversa inicial de que é cultural? Podemos. É só um colonhão ali, vamos desmatar. Mas é uma quiçaça. Para a norma ambiental, não se trata 100% disso. Então, vegetações rasteiras, ou que estão em fase inicial de crescimento, que a gente chama de estágio inicial, pode ser regeneração, né? Que é uma vegetação secundária. Em se tratando de vegetação nativa,
o produtor precisa de autorização do órgão ambiental para fazer a supressão. E o que acontece? Foi desenvolvido para suprir essa mão de obra humana ferramentas de fiscalização. E essas ferramentas de fiscalização recebem apoio de países estrangeiros, de outras jurisdições. Financiam essa tecnologia? Que financiam essa tecnologia. Então, existem algumas, né? Mas aqui no Paraná se utiliza, até onde eu conheço, praticamente é ela. Não é apenas a ferramenta do Google Earth que traz a imagem histórica da propriedade rural, né? Que mostra... Que é o mapeamento ano a ano, enfim, tudo, de como que era a área, se tinha apenas vegetação ou não, e como é que é o histórico dela, em que ano que ocorreu a supressão da vegetação ou não. E a gente consegue isso nos últimos, o quê? 20, 30 anos? Não, geralmente de 2008 para cá. Bastante. Geralmente de 2008 para cá. Porque depende do mapeamento. E às vezes eu não consigo explicar isso. Mas, 30 anos, mas assim, em algumas regiões tem áreas de 2008, outras não. Tá? Mas o órgão ambiental tem imagem de 1980. O Paraná é mapeado em 1980. Sim. São imagens preto e branco, mas ainda existem. Imagem aérea. Aérea, exatamente. Então dá para se fazer a comparação. Dá. Não apenas dessa imagem, o Google Earth não fornece essa imagem de 1980, tá? Mas essa outra plataforma do órgão ambiental, sim. Tá? Tem como acessar isso. Isso é público. Mas aliado a isso, o que acontece? Foi desenvolvido há uns anos atrás, apoiado por esses países, uma plataforma chamada Mapa Biomas. Então essa plataforma, esse satélite, ele não traz apenas a imagem histórica. Ele consegue emitir um alerta sobre a área que foi desmatada. Então, não adianta se você, hoje, o produtor, ele está lá no município que tem, sei lá, pode ser um distrito, tem 500 habitantes. Minha propriedade é pequena. Eu tenho 5 alqueires. Ninguém vai ver que eu... Ninguém vai ver a vegetação. Por impressionante que seja. A plataforma Mapa Biomas, ela consegue pegar. Então, ela faz não apenas o alerta, tá? Que de fato é um alerta, fica um campo vermelho piscando lá, em que ela consegue falar, opa, aqui teve um desmatamento. Ela faz a leitura desse desmatamento. Esse sistema, esse satélite, ele mesmo faz um laudo contendo imagens históricas do tamanho que era a área, onde tinha vegetação e qual foi o desmatamento. E aí o órgão ambiental emite uma notificação para o produtor, baseado nesse alerta Mapa Biomas, falando, olha Fabrício, seguinte, identifiquei que você fez uma supressão, apresenta para mim a autorização florestal para suprir essa área, ou apresenta uma justificativa pelo qual você fez a supressão. Aí vai depender. Era a área de eucalipto plantado? Ou era uma área, eventualmente, que servia de reserva legal? Ou área de preservação permanente? Ou era uma vegetação secundária? E uma vez cortado, como é que você vai fazer esse laudo? Vou te trazer um dado, tá? De autuação ambiental por meio de satélite, utilizando a plataforma Mapa Biomas. O estado do Paraná, Instituto Água e Terra, grande parte, tá? Grande parte das autuações estão corretas. Mas o sistema também é suscetível de erros. Esse ano de 2024, foi aplicado mais de 60 milhões de multas ambientais. Eu vou repetir, 60 milhões. Tá quase como a indústria da multa do carro. É muita coisa. É muita coisa. Então a fiscalização hoje é muito atuante. Então, assim... Vocês estão me falando, e a questão tecnológica... Vai ser muito difícil o proprietário rural receber um fiscal do órgão ambiental lá para olhar a propriedade dele. Geralmente tem sim a fiscalização em loco, né, na propriedade e tudo, mas na grande maioria
vem por denúncia de vizinho. Tá. Às vezes tem aquele produtor que tem uma rixa e tal, Sim, enfim, sim. ou é de fiscalização rotineira, mas hoje a assertividade da Polícia Ambiental quando vai fazer uma fiscalização ambiental, ela está amparada em alerta mapa biomas. Essas ferramentas tecnológicas que você está descrevendo, elas fazem, então, elas levantam esses dados, cruzam com as informações e fornecem esse conhecimento Exato, para os órgãos, tá? exato. E acredito eu também que os países que financiam essas pesquisas também tenham acesso a essas informações também, no sentido de saber qual é o melhor período das nossas produções, enfim. Até para eles poderem, né, com essa informação, poder trabalhar com o mercado, eu acredito. Enfim, é o jogo. Né? Vamos colocar aqui. Sim, É o jogo. mas- É mercado contra mercado. O país não querendo que o Brasil cresça, então vamos fazer um jeito diferente. Então, sem querer entrar no aspecto político nem nada, enfim, o que acontece? Se o produtor tem a necessidade de fazer a supressão, olha só, não faça sem antes ter um inventário florestal da área. O que é o inventário florestal? É aquele profissional habilitado que vai fazer a pesquisa para definir que tipo de vegetação é que está existente ali na propriedade. Porque a depender do estágio da vegetação, e aí é um critério técnico, pode ser uma vegetação primária, que nunca teve interferência do homem, mas pode ser uma vegetação secundária, em que em alguma época lá atrás houve o corte e ela se regenerou. Então ela cresceu. Então essa vegetação secundária, ela tem estágios de crescimento, que a gente chama de estágio inicial, médio e avançado. O estágio médio e avançado, nenhuma normativa no Paraná permite o corte. Somente em estágio inicial. Então tem a grossura, tem a altura, enfim, Sim. tem uma série de critérios Não para mexe fazer na classificação. propriedade sem fazer, Não sem uma faça. orientação técnica, sem falar com uma empresa Não como a de faça. vocês, por exemplo. Não faça. E sabe Interessante. o que acontece, Fabrício? Esses dados eles ainda são cruzados com o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Tá. Talvez a gente pode abordar isso mais para frente, mas Não, assim, vamos falar do cara agora, Pode. mas vou explicar essa questão do cadastro. Cadastro Ambiental Rural são informações ambientais da propriedade. O CAR surgiu com o Código Florestal de 2012. Para quem é mais antigo aí, antigamente não existia o CAR. O que tinha que fazer? Geralmente, a área de reserva legal ela deveria ser averbada na matrícula. Então, se você pegar matrículas mais Mais antigas. vai ter lá a averbação. O CAR, ele veio para fazer um ato declaratório das condições ambientais. Então, é um ato, é um preenchimento que você entra no site federal, tá? E que você lança o que é área de plantação, o que já é área de pecuária, a área que é utilizada, Sim, sim. certo? Você lança o que é reserva legal e o que é área de preservação permanente. Onde está a área, por exemplo, também de nascente, enfim. Então tem uma série de informações que se lança. Inclusive, até se tem área consolidada, né? Dá para Exato. lançar dentro do CAR. Então, é um aspecto muito importante que por mais que para nós é algo corriqueiro e básico, tem muito produtor que não sabe. No dia a dia, a realidade E um que você vê é dado, outra. e um dado muito importante é que 90% desses CAR que foi feito antigamente, e era feito de forma autodeclaratória. Então não tinha um profissional para fazer, qualquer um poderia Pra fazer o checar. CAR. Alguém chegava ali, ó, Não, isso, É isso, exatamente. 90% desses CAR não foram avaliados ainda. E 10% do que foi avaliado estão voltando para retificação. Não bate. O que isso impacta? Vamos falar de dinheiro, então. Vamos falar de dinheiro. Quem é que não precisa, né? Sim. Então, olha só. As informações, muitas vezes, e é corriqueiro, tá? Do cadastro ambiental do produtor, não bate sequer com o georreferenciamento, que é uma outra ferramenta. Então, se
o CAR do produtor rural não está com as informações corretas, tem muito CAR que está com informação zerada, que a gente fala. Não tem nada, está tudo zero. Ele chega lá na cooperativa, numa instituição financeira, enfim, que seja, fala, eu quero fazer o financiamento do custeio da minha plantação. Sim. Hoje, já há um bom tempo, mas enfim, se o cadastro ambiental rural não for de acordo com a realidade, o financiamento não sai. Então, as instituições financeiras, e aí é um calo delas, e isso é um tema que a gente aborda muito quando a gente vai fazer as palestras com as cooperativas agrícolas, se ela não estiver correta, o banco não pode financiar. A cooperativa não pode financiar. Porque hoje o cadastro ambiental rural, ele também é uma ferramenta que está interligada com o Banco Central. Olha só. A integridade que a gente está... A não regularização desse cadastro dá uma Impede, série de... Você pode ter informações incorretas em que vai te impedir a ter acesso a um custeio. E óbvio, está cada vez mais difícil, porque a procura é muito grande. Para voltar, para retificar, em tese, o profissional que realiza deveria fazer isso indo no local. E a gente sabe que não acontece. Então, lá na Viveiro Ambiental, nós temos uma grande demanda de cadastro ambiental rural, que é a retificação. E quando se tem as autuações ambientais por meio de satélites ou que seja de vistoria na propriedade em si, existe um embargo sobre essa área. E esse embargo, ele fica vinculado no cadastro ambiental rural. Então vamos colocar exemplo de o produtor tem 10 alqueires de área de plantio. Hoje ele tem 10. Só que há 3 anos atrás, metade era vegetação nativa. Ele fez a supressão de forma ilegal, porque não tinha autorização do órgão. Sim. O órgão vai lá, fez a autuação. Quando ele faz a autuação, ele faz o quê? Ele faz um embargo. Embarga lá metade desses 10 alqueires. Da Sim, onde qualquer ele, embargado. daquela quantidade de vegetação que ele fez a supressão sem ter a licença ambiental. O embargo é o quê? É o impedimento de explorar, de fazer o plantio, nesse exemplo que nós estamos dando. Sim. Essa informação fica vinculada ao CAR. E quando o produtor leva o plano de custeio, ele vai englobar o valor que ele precisa da área como um todo. O que os bancos estão fazendo? As cooperativas agrícolas. Olha, retifica. Existe um alerta de autuação aqui, em que te impede de fazer o financiamento sobre essa área. E sabe o que é o mais interessante? O banco, não é que ele não quer te emprestar o dinheiro. Não é que ele não quer fazer o financiamento. Ele também está coobrigado e sujeito a sofrer autuação ambiental se ele financiar o produtor rural com essa área embargada. Não, quer dizer, não tem como escapar. Vamos falar um pouco mais dos benefícios de ter o CAR regularizado, né? Fala um pouco do trabalho preventivo. Porque a gente já entendeu a hora que chega para ele, chega uma bomba para ele. Exato. Aí tem que correr atrás, tem que tentar representar. Qual um pouco dos benefícios do CAR, a importância de ter esse CAR regularizado, até para quem está assistindo, de repente, para poder procurar vocês, tirar dúvidas com você, para entender como é que está o CAR dele, né? Vocês falaram tanto aqui do maior caso aí do CAR sem tá zerado, né? Não teria informação. Como é que seria um passo a passo, né, do benefício para ele, o porquê que ele viria atrás disso, dessa informação? Bom, eu falo primeiramente que é a prevenção, é o preventivo. Ele com o CAR correto, regularizado, com as informações, né, de acordo com o que é a propriedade, né, da realidade, ele vai aí evitar uma série de problemas. E um dos maiores benefícios é que ele tendo o CAR regularizado, ele tem acesso a custeios, que foi o que o Dr. Diogo colocou, ele tem benefícios, né? E existe um outro ponto também que, quando acontece da gente ter que retificar o CAR, a gente tem que usar uma outra ferramenta que é o georreferenciamento,
né? Então, hoje a Viveira Ambiental, ela tem um equipamento do GEL que ele vai fazer o quê? A delimitação da área da propriedade, né? Então, quando nós fazemos o georreferenciamento, que ele também capta coordenadas geográficas georreferenciadas, tem uma margem de erro de 5 milímetros apenas, então é muito preciso, e se antigamente não tinha essa tecnologia. Então, quando a gente consegue ter essas coordenadas, elas não batem com o CAR. Então, quando faz o georreferenciamento, já obrigatoriamente a gente tem que acabar fazendo a retificação do CAR. Então, a gente coloca que são 2 trabalhos conjuntos. Geralmente, quando se faz o CAR, acaba fazendo o georreferenciamento. Então, aí, a gente consegue também, nessa pesquisa, levantar que existem muitos casos de matrículas sobrepostas, que eu acho que é um calo para o produtor rural, né? E quando se vai tentar buscar esse custeio, esse financiamento no banco, é muito comum ver matrícula sobreposta ali. E o meio, a ferramenta que se usa para a gente poder confirmar isso é através do georreferenciamento. Hoje também um dado muito importante é que quando você vai fazer uma compra e venda de alguma propriedade, você vai averbar isso dentro do cartório, o próprio cartório já não faz esse ato se não tiver o georreferenciamento. Então, quando faz o georreferenciamento, já tem que levar para cartório para fazer essa averbação dentro da matrícula, né? Então, são muitas... quando a gente inicia a avaliação do CAR e do GEL, aí começa a abrir um monte de situação. Elas são ferramentas integradas. O CAR faz parte do georreferenciamento. Então, você imagina só, vamos trazer aqui em termos práticos. Você tem uma propriedade, e eu tenho uma outra, certo? O teu CAR está invadindo o meu. Você está com uma área de custeio maior que a minha. Você tem 10 alqueires. Eu também tenho 10. Só que o seu CAR está sobrepondo sobre o meu. Então, a sua propriedade está com 12, por exemplo. Em tese, eu teria 8. Você está conseguindo o custeio do financiamento para 12. Quando eu vou tentar o meu, eu vejo lá que já tem um financiamento sobre 2 alqueires sobre o meu. Mas espera aí. Eu não tomei isso de crédito. Ou o seu CAR consta um determinado quadrante, polígono, certo? Você vai lá e desmata uma área que é minha. Eu e você podemos ser autuados, se a pesquisa for levar em conta o CAR. Isso é uma série de desafios que o produtor enfrenta. Gente, vocês estão com mais de 12 anos, né? Vou estar falando um pouco mais aí, a gente pegou essa questão que é importante. Eu acho que é um trabalho que vocês fazem aí, ó. Nosso telespectador, o pessoal que está acompanhando, né? A importância de estar falando com o pessoal que trabalha nessa área, estar se consultando, estar fazendo esses trabalhos preventivos e também até descobrir, fazer um diagnóstico aí dentro dos projetos que vocês fazem. Vocês estão com mais de 12 anos de mercado já, né? Muito específico, um trabalho muito, muito nichado, mas dentro de um estado totalmente agrícola como o nosso, né? Sim. Segundo, primeiro produtor em várias culturas aí. Dentro desses 12 anos, assim, um caso rápido, assim, para a gente não se estender muito, poder Sim. falar mais algumas coisas aí. Você vê, a gente já está com mais de 50 minutos conversando. Olha só. Não, mas acho que a questão do que a gente falou da reserva legal é algo que afeta 90% do que a gente gostaria de falar aqui, de colocar. Foi muito bacana você falando nesse sentido. Mas dentro desses 12 anos, tem algum caso assim, rápido, assim? Qual foi o maior desafio para vocês nesse sentido que gerou a maior conquista, vamos dizer assim? Acho que o caso do Parque das... Não sei se vocês podem falar, porque eu vi que vocês atendem a questão de posto de gasolina. Fala um pouco desses clientes. Conta um pouco aí, até para o pessoal entender que não é só o produtor, o que está ligado. Deixa eu fazer um resumo bem rápido, então. Vai lá. O que o produtor precisa entender, tá? A responsabilidade ambiental, ele existe em 3 esferas. A esfera administrativa, que é a multa ambiental. A multa geralmente aplicada, que vamos falar já que o tema maior é o Instituto Água e Terra, tá? Uhum. Existe a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. Então, quando o produtor ele faz uma supressão ilegal sem autorização do órgão e ela está errada,
ele vai ser multado pelo órgão ambiental. Ah, são 10 mil reais de multa. Ah, beleza, eu vou pagar e tá tudo certo. Não. Não tá tudo certo. Esse aqui é o primeiro problema. Por quê? Porque essa autuação ambiental, ela necessariamente vai ser enviada para o Ministério Público. Vai se abrir um processo investigativo criminal e um inquérito civil, em que vai se apurar dessa mesma conduta a responsabilidade criminal, porque supressão de vegetação é crime, de forma ilegal. Então vai haver denúncia criminal. Ou pode-se ter uma transação, ou um acordo de não persecução penal, que é um outro tema enorme que poderia ser tratado. E também a responsabilidade civil, que é a obrigação de fazer o replantio. Então veja só, se eu tirei 10, você vai ter que replantar, você vai ter que recuperar. Vale a pena? Fora o crime. Então, só com um diagnóstico, um projeto, Exato. uma leitura. Essas tecnologias que vocês também utilizam para fazer o trabalho de vocês que estão de acordo com até esses órgãos que são fiscalizadores, eu acho que é muito importante. Dentro disso que a gente está falando, a gente falou muito do produtor rural, né? Que é assim, mas também vocês, a questão da sustentabilidade, né? Ela está aí com outros clientes de vocês, né? Tem a questão dos postos de gasolina, de outros clientes. Fala um pouquinho brevemente para a gente sobre isso, né? Os outros clientes que que vocês atendem. Assim. Então, nós atendemos muita questão de indústrias. Na verdade, assim, toda empresa que ela gera algum impacto no meio ambiente, que ela é considerada uma atividade potencialmente poluidora, ela precisa de uma licença ambiental para operar. E aí existem o quê? Várias modalidades de licenciamento. E hoje é muito comum a gente ver empresas instaladas, que a gente até falou um pouquinho que é um pouco cultural, empresas instaladas, aí vem um problema ambiental para depois buscar a regularização. É onde já encarna na infração ambiental que vem essas 3 responsabilidades. Deixa eu só interromper. Por que vem o problema? Antes do cara, do empresário, inclusive, iniciar a atividade, ele tem que saber se ele pode iniciar aquela atividade naquele local. Então, vamos falar de posto de combustível ou indústria. Posto de combustível precisa de 3 fases: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Você precisa saber se ela atende aquele local, pode ter a função ou pode ter a atividade empresária de posto de combustível. Isso você faz antes de construir. Se você fizer, ou o empresário fizer, depois de construir, tudo bem, você vai regularizar o empreendimento, que é o que a doutora Lorena está falando. Só que a informação já está com o órgão ambiental. Vai vir multa ambiental. E essa multa ambiental também vai ser apurada crime penal. Vai ser apurada a responsabilidade penal, que é o crime. Então, o empresário, antes dele iniciar uma atividade potencialmente poluidora, vamos colocar uma indústria que tem potencial poluidor ou um posto, a primeira fase é a licença prévia. Então, geralmente o pessoal começa, constrói, Opera. opera para depois se regularizar. E por quê? Porque hoje os bancos também estão pedindo a licença ambiental para emprestar dinheiro, para fazer capital de giro. Financiamento, para Financiamento. ampliação. Se tiver de acordo. Se não tiver a licença, não vai fornecer. E vai cair naquela regra. A instituição não pode fomentar empresa que não é sustentável. E a sustentabilidade, o primeiro passo é o quê? É ter a licença ambiental para funcionar, para operar na atividade. Então tá muito amarrado, sabe, Fabrício? E mesmo depois de passar por todo esse processo de licenciamento, às vezes o empreendedor, poxa, já tô com a minha licença, beleza, não tem que fazer mais nada. A licença ambiental, ela vem em média de 40 a 60 condicionantes ambientais. Então o órgão ambiental te dá a licença, mas você está condicionado a fazer isso, 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 isso. E a licença, ela tem um período, ela tem uma vigência. Sim. Então é onde entra o trabalho da Viver, de fazer esse trabalho preventivo, de acompanhar essas condicionantes de licença ambiental, para ser uma empresa sustentável, cara, e eventualmente evitar qualquer multa, fiscalização ambiental. Então, quando ele vai renovar a licença dele, se ele tiver uma assessoria que acompanhe exatamente com laudos técnicos, quando ele for renovar, ele vai ter todo o histórico, ele não vai ter problema no momento da renovação da licença dele. Você quer ver uma dor que você perguntou? O que pega muito para empresário urbano que tem atividade potencialmente poluidora? Gestão de resíduos. Isso é uma coisa que eu até tinha colocado um pouco mais para frente. Como é que está sendo trabalhado isso? A gente sabe que tem
uma política. Eu vejo muito isso dentro de organizações. Há uma preocupação, né, do pessoal do setor dentro com a questão de gestão de resíduos, mas como é que isso, do ponto de vista legal, vamos colocar Você assim? sabe de quando é a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Não. Brasil? 2010. 2010. Se eu te Muito falar recente, que né? se Do ponto de vista histórico, se eu te né? falar que Engateando. há uns 3 anos, 4 anos, que de fato está se exigindo isso, Que o órgão ambiental vem cobrando. assim, de forma bem enfática. Mas a política nacional, ela existe há muito tempo. E ela faz parte da implantação da política reversa. Para o produtor rural, as embalagens de insumos agrícolas, ela já é um ato cobrado há um bom tempo. Certo? Agora começou-se, agora aqui vamos colocar num tempo recente, de 3, 4 anos, a exigir isso do produto do empresário urbano. Só que isso também depende de uma licença ambiental, que a gente chama de autorização ambiental para destinação de resíduos sólidos. Então vamos colocar aqui, um posto de combustível ou uma mecânica que faz troca de óleo, certo? Olha a bagunça. Eu troquei o óleo, tem a embalagem de óleo lubrificante e tem o óleo queimado, que é aquele óleo antigo. Para onde vai destinar? Para onde vai ser levado essa embalagem que é contaminada, porque tem o óleo, e aí o próprio óleo queimado. Então, quem é o gerador, que no caso, o gerador do resíduo, que nesse exemplo é o posto de combustível e a mecânica, ele tem que ter uma autorização do órgão ambiental. Falar, olha, órgão ambiental, eu gero esse resíduo contaminado, mas eu vou destinar para empresa X. Vamos supor que é um aterro sanitário que recebe isso. Só que não basta ele ter essa autorização. Ele precisa saber se para quem ele está levando esse resíduo, essa empresa tem licença ambiental para receber. E aqui vem uma outra dor. Você também pode ser responsabilizado? Corresponsável. Corresponsável. Porque é o dever dele saber para quem que ele está mandando o resíduo dele. É para isso que existe o projeto, Plano de gerenciamento de resíduos sólidos. sólidos, que é o Assim, PGR. resumindo em outras palavras, esse sistema ele vem o quê? Mapear o resíduo e eliminar aquelas empresas irregulares que estão coletando os resíduos e lançando os resíduos contaminados em qualquer lugar. Então, assim, foi uma ferramenta que existia, mas não era cobrado e nem aplicado. Né? Então, a partir de faz uns 2 anos que o órgão ambiental tem exigido essas autorizações ambientais e os MTS vai identificar quem é a empresa, quem está transportando, quem é o motorista, a placa do caminhão, quem é o armazenador temporário, quem é o Todos têm que ter destinador licença. final. Todos. E esse é um trabalho preventivo, em que, por exemplo, se você quiser contratar uma empresa para transportar e para destinar o resíduo, nós fazemos de forma preventiva. E aí é onde a gente arruma confusão. Porque a gente fala, não joga lá, não deixa aí, porque essa não tem licença. Mas o preço é melhor, enfim. Aí é o risco, né? Mas a gente entende que o produtor está começando a entender a importância de sustentabilidade e de ter a contratação de empresas como vocês completas nesse sentido, desde o projeto ambiental até as ferramentas que vocês, né? Nós falamos aqui, né, da questão dos projetos ambientais, da questão da licença, o CAR, falamos também das tecnologias que são utilizadas tanto para Pra realmente autuação. fiscalizar, né, Sim. atuar isso, e que vocês também utilizam o sistema para poder trabalhar e entender, né, e fazer esse trabalho, né, de vocês assim. Vocês diriam hoje que o primeiro passo para se tornar um produtor, do ponto de vista responsável ambiental, seria contratar uma organização que tivesse todo esse trabalho para ele poder ter tranquilidade para poder operar. E isso cabe também para esse empresário que assume que em algum momento o negócio ele tem um potencial de poluente. Então, eu queria que você passasse assim, um conselho para esse produtor, né, que está assistindo, né, que eu acho que se estende também a esses empresários, né, nesse sentido. Como seria o primeiro passo? Né? Eu tenho lá minha propriedade, eu quero que a área que está parada lá, eu quero começar a produzir tal coisa. Né?
pegando um link lá com a nossa conversa da integração de lavoura. Sim. Eu quero fazer alguma coisa na minha outra área. Tem uma área que está parada, eu não quero plantar uma outra cultura, eu quero criar gado, eu quero criar suíno, enfim. Eu quero... Qual seria o primeiro passo para isso? Faz um levantamento geral da sua propriedade. Vamos falar do produtor rural. Faz um levantamento geral. Por onde você começa? Cadastro ambiental rural. Verifica o cadastro. E se o teu GEL de fato está feito, que é o georreferenciamento. Se o produtor vai comprar uma propriedade rural, faz o levantamento não apenas disso, mas se sobre a propriedade e sobre o proprietário existe multa ambiental. Porque se tiver multa ambiental, essa multa pode estar vencida e não paga, pode estar inscrita em dívida ativa, faz parte de execução fiscal e pode ter o passivo ambiental que nós chamamos, que é o quê? A obrigação ou o dever de reparar, de recuperar o dano ambiental. E nessa parte, Fabrício, não importa se foi há 3 proprietários rurais atrás que foi desmatado. O proprietário atual também é corresponsável por essa responsabilidade civil, que a gente chama de recuperar o dano ambiental. Para o produtor urbano é a mesma coisa. Nós fazemos um trabalho preventivo para alguns clientes que já tiveram problema com compra de posto de combustível que está contaminado. E o cara não sabia. Como é que ele vai saber se está contaminado ou não? Hoje existe uma normativa do órgão ambiental, do IAT, em que é dever ou é necessário, por determinação da norma, fazer a averbação da área contaminada na matrícula, para que um terceiro de boa-fé, quando for comprar, Não. ele tenha Sim, a consciência e a ciência de que existe esse passivo ambiental, essa contaminação em solo. E a contaminação, necessariamente, não precisa estar em solo. E se atingir um lençol freático, como é que você descontamina isso? É importantíssimo essa prevenção, essa diligência necessária, o compliance ambiental em si, para averiguar se, de fato, tanto o empreendimento urbano quanto o rural atende à normativa. E se ela está deficiente ou não naquilo que deveria estar obedecendo. Gente, a gente está indo para a parte final do nosso bate-papo, né? Que eu acho que trouxe muita informação, né? Assuntos aí diretamente ligados ao nosso produtor rural e também ao pessoal que trabalha nessa parte tanto industrial, né? Enfim, algum negócio uma organização que esteja aí no seu negócio relacionado a alguma possibilidade poluente, né? Essa questão de a gestão do resíduos. Eu escuto isso em teoria, né? Desde a minha pós em meio ambiente, lá em 98, né? Lá longe, a questão da gestão. Então, teoricamente, eu vejo em literatura a gestão de resíduos como uma coisa já tal, mas a gente entende que é recente, né? É uma coisa que... As perspectivas, gente, para viver ambiental, acho que a gente conseguiu entender o que a viver ambiental faz, né? A gente sabe que a gente trouxe aqui vocês, que são os proprietários da Viver, né? Mas a gente sabe que vocês têm uma equipe lá. Eu fui lá, eu conheci a sede de vocês, né? E eu sei que vocês têm uma equipe também para poder lidar com toda essa gama de assuntos, né? Mas em relação ao futuro da Viver Ambiental, assim, se a gente for olhar agora para o futuro, que é difícil a gente, do ponto de vista pessoal e profissional, fazer uma previsão, vamos colocar assim. Mas eu vejo vocês que começaram com uma linha muito clara e vocês têm um olhar para o futuro. Dentro desse pensamento de vocês, do olhar para o futuro, estou tentando não ser muito filosófico. Quais seriam assim, os principais objetivos? Assim, quais as metas para viver ambiental assim, na área de atuação que ela já atua e o que ela pretende aí, estender o seu leque de atuação? Muito boa pergunta. Ano que vem a gente pretende, já está com um projeto, para abrir uma unidade, uma filial, na região sudoeste. Na região ali de Francisco Beltrão, Verê. Então, na verdade, é um sonho nosso atender ali. É onde está as maiores autuações, não só em dinheiro, né, em quantidade, mas também em quantidade de autuações ambientais em face do produtor rural. A gente está fazendo essa perspectiva de abrir uma filial lá, levando em conta a necessidade de alguns clientes que querem cada vez mais próximos nós,
deles. E também tem uma perspectiva de agora fazer uma assessoria e consultoria nos projetos de custeio para produtor rural, que isso a gente não fazia até então. E muitos projetos, muitos produtores estão com essa dificuldade porque os projetos estão errados. Porque os projetos não estão encaixados nas melhores linhas. Então, esse acesso ao crédito rural, nós também pretendemos levar nesse ano de 2025. Atender o produtor de uma forma completa, né? Porque ele não vem só com a demanda ambiental, ele vem com outras situações, né? Então a gente quer tentar abraçar, acolher, levando o máximo de informação para ele e dando essa base, né? A intenção é concentrar tipo um hub mesmo de serviço, em que tem o jurídico, em que tem o licenciamento, em que tem o preventivo, em que tem o contencioso, em que tem o acompanhamento. Então a gente busca ser, para o produtor rural, para o nosso cliente em si de maneira geral, é um local em que ele pode entregar todas as demandas dele num lugar só. A ideia é essa. Bem, gente, quero agradecer a presença de vocês, né? Doutora Lorena, doutor Diogo, Juliana de Moraes, casal aí, muito competente, muito simpáticos também, muito acessíveis. E como você mesmo falou, né? Acho que a gente conseguiu tratar o tema sem muito juridiquês. Exato. Né? E fica aí, né, o convite para o pessoal tá procurando, o pessoal da Viver Ambiental, né? Os contatos aqui a gente vai colocar na página. Precisar também pode entrar em contato que a gente passa para vocês também aí. E toda empresa que for fazer algum trabalho que dentro do seu ramo de atividade tiver que for lidar com uma questão de um risco no poluente, pode falar na figura deles aqui que eles fazem o projeto. Eles fazem a análise, né? Eles fazem o diagnóstico, eles acompanham, fazem aí o follow-up todo, para que o processo seja feito de forma correta, para que você evite problemas aí na sua instituição. E o nosso produtor rural, né, ele tem que estar atento. Eu acho que vale a pena fazer um convite ao nosso produtor. A gente sabe que tem os produtores que... Todo mundo tem mais informação, menos informação, mas fazer um diagnóstico. Né? Exato. Convidar os produtores aí a verem como está, né? Fazer um check-up, vamos dizer assim, fazer um diagnóstico para entender como está a sua propriedade, para entender como está a sua questão ambiental, porque não é só uma questão das normas, né? Tem, claro, uma preocupação com o meio ambiente, né? Porque o produtor ele vive da natureza, seja a forma que ele explora, ele vive daquilo, né? Como também, sem querer, ele pode estar contaminando ali uma nascente, nessas mudanças, nessas intervenções que pode estar fazendo sem orientação técnica. Então, enfim, eu acho que é importante, fica o convite para o produtor fazer um diagnóstico com vocês para entender a fotografia, entender como está a propriedade dele hoje, não só esperar dar o problema, né? Fazer esse trabalho preventivo. A gente fala assim, não tenha medo de procurar a informação, de perguntar, tenha medo de levar a autuação. Eu acho que é uma coisa igual... a maioria de nós, os homens mais velhos aí de outros tempos, a gente não quer saber das coisas, né? A gente só acaba sabendo como descobre, mas é uma bobagem, né? E acho que do ponto de vista, que acho que todo produtor tem isso, né? Tem o conceito de sucessão familiar, que vira um outro programa, né? De sucessão familiar, mas de conservar aquilo que ele está explorando para as próximas gerações daquilo, e manter aquilo também, né? Eu convido vocês aí para dar uma mensagem final de cada um aí, curta, mas para vocês também terem a oportunidade de vocês convidarem também as pessoas que estão assistindo, nossos produtores aí, a estar participando com vocês, a estar entrando em contato com vocês para tirar essas dúvidas aí. Primeiro, obrigado, tá, Fabrício? É fantástico o que você está fazendo e é muito importante, além de tudo, que é levar informação, conhecimento, é uma divulgação que... os produtores realmente precisam, os empresários precisam disso. A minha família é produtora rural, então isso vem também de uma genética. Nós estamos à disposição, nós fazemos eventos, fazemos palestras educativas ambientais, fazemos divulgações disso junto a cooperativas também de crédito. Estamos na Avenida Londrina, tá? Número 743A. Provavelmente vocês não vão me achar lá porque eu visito muito produtor rural. Nós visitamos muito, mas nós temos uma equipe fantástica. Existem mais 2 sócios muito competentes, que é o João Paulo e a Isabela. Eles também estão lá de portas abertas, eles ficam mais no nosso escritório.
Se precisar de uma visita nossa, entre em contato conosco, pelo site, enfim, o Fabrício aqui também tem o nosso contato, que a gente vai te atender. Às vezes a realidade e o que a gente vai te falar não pode ser não o que você goste, mas vai ser a verdade. Tá? Então, a gente tá de portas abertas, fazemos visitas também, todo orçamento a gente precede numa visita, tá? Seja na empresa, seja na propriedade rural. Bom, eu faço das minhas palavras do meu marido e agradecer também o convite. Eu adoro esse canal da comunicação, de poder levar conhecimento, poder levar educação ambiental, está no meu sangue, né? Desde criança, que veio através do meu pai, que também deve estar nos assistindo. E mais uma vez, obrigada pelo espaço, e a Viver Ambiental está de portas abertas. Maravilha. Eu agradeço mais uma vez pela confiança, né, do que a gente está desenvolvendo aqui, que é um canal de negócios, né, uma possibilidade de estreitar a comunicação entre todo mundo que serve o agro e os produtores. Agradecer também o Francisco e o Chiquinho. Né? Perfeito. Fantástico que a TV Engá está fazendo. É muito importante. Parabéns também para vocês. Viu? Maravilha, então, ficamos aqui com o pessoal da Viver Ambiental e semana que vem a gente vai ter outros convidados para estar explorando as diferentes facetas, tanto do agronegócio quanto dos serviços, né? E entendendo um pouco, conhecendo um pouquinho da história desses personagens que estão aí ao serviço do campo. Tá bom, pessoal? Encerro com vocês aqui e até a próxima semana. Obrigado, gente.